Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto é deslocamento e espaço percorrido, tá? Não esqueçam, esse é o meu canal, Marcos Lorandi, do YouTube. O que a gente vai ver hoje? É bem simples, tá? São duas grandezas que são pré-requisitos para que a gente desenvolva o restante do conteúdo. Entender os conceitos de velocidade, movimentos retilíneos. A gente precisa ter em mente a diferença entre essas duas grandezas, tá? Bom, primeiro, deslocamento. É uma grandeza vetorial, certo? É uma grandeza vetorial. E o deslocamento é o módulo do vetor que liga as posições finais e iniciais, tá? Posição final e inicial. Então aqui nós temos um exemplo, ó. O móvel, se ele partir de A e for até B, o deslocamento vai ser esse segmento de reta aqui, ó, de A até B, tá? Esse é o deslocamento, que a gente chama de delta S, certo? E a distância percorrida, no caso, vai ser esse segmento aqui, é a soma desses dois segmentos aqui. Então, distância percorrida ou espaço percorrido. Então, o espaço percorrido já é um escalar, tá? Não é uma grandeza vetorial, e é a soma de todos os deslocamentos lineares do móvel. Então, se esse lado tem 100, esse lado aqui também tem 100, a distância percorrida ou espaço percorrido vai ser igual à soma desses dois segmentos. Então, a distância, eu vou chamar de distância, tá? A distância vai ser igual a 200 metros, certo? Imagine que o A sai de A até B. A distância é a soma de todos os deslocamentos lineares, certo? Então, ele sai de A, vem até aqui, e desse ponto para B. Então, 100 mais 100, 200. E o deslocamento, quando nós chamamos de ΔS, tá? Vai ser esse vetor que liga o ponto A até o ponto B, tá? No caso, nós temos aqui um quadrado e a diagonal principal do quadrado, a gente costuma dizer, matematicamente, é o lado vezes raiz de 2. Então, o ΔS vai ser igual a, o lado é 100 vezes raiz de 2 metros, tá? Ok? Bom, algumas confusões podem surgir entre distância ou espaço percorrido e deslocamento, mas eu acredito que no próximo exemplo vai ficar bem esclarecido. Então, nós temos um exemplo aqui que diz o seguinte: um móvel se desloca por um trecho retilíneo de uma rodovia, retilíneo da rodovia representada na figura. Determine o espaço percorrido e o deslocamento, tá? Então, vamos lá. Nesse tipo de questão, vejo que eu não tenho uma figura geométrica representando a trajetória, é uma rodovia. Importante que ela é retilínea, tá? Quando eu vou calcular a distância, lembrem que é sempre uma soma. Uma grandeza escalar, uma soma. Distância nunca vai dar negativo. O deslocamento, nessa situação, a gente calcula assim. É o espaço final, espaço ou posição final, menos o espaço inicial. Final menos inicial. Lembrem sempre disso. O ΔS, o deslocamento, quando não é uma figura geométrica, a gente faz posição final menos inicial, certo? Então, esse exemplo aqui, a gente vai ver 3 casos A, B, C, do mesmo exemplo, e a gente vai ver que o deslocamento, ele tem direção e sentido, portanto, ele pode ser positivo e negativo, porque ele é uma grandeza vetorial. Ele pode ser um vetor nulo, tá? Pode dar 0 o deslocamento. Então, a gente vai ver esses 3 casos aqui. Então, o móvel... Então, vamos de novo. O móvel se desloca por um trecho retilíneo da rodovia representada na figura. Determina o espaço percorrido e o deslocamento quando? Letra A. O móvel
parte de A, vai para C e retorna para B. Então vamos primeiro na letra A, calcular a distância, que é o espaço percorrido, certo? Então eu prefiro chamar de distância percorrida também nessas situações. Então ele parte de A, então em A é o início, ele vai até C e retorna para B. Então B é o final, muito importante. Reparem que aqui, ó, quilômetro 5, quilômetro 10, 15, 20, 25. Então, cada trecho, cada segmento de A até B tem 5, de B até C tem 5. Então, cada um desses segmentos aqui tem 5 quilômetros, certo? Então, ele vai de A até B, anda 5. De B até C, mais 5. E de C até B, que é onde ele termina, mais 5. Então, a distância vai ser 15 quilômetros. E o deslocamento? O deslocamento é o delta S, é a posição final menos a posição inicial. Então, aqui o deslocamento vai ser... Posição final, ele terminou em B, quilômetro 10, então é 10. Menos a posição inicial, o espaço inicial, que ele partiu de A, quilômetro 5, então é 5. Então, o delta S vai ser igual a 10 menos 5, 5 quilômetros, ok? Então, esse aqui é deslocamento, é o vetor de A até B, do início até o final. Esse aqui é o vetor deslocamento, certo? Certo, pessoal? Ficou claro aqui? Então, a distância igual a 15 quilômetros e o deslocamento, delta S, igual a 5 quilômetros, ok? Agora vamos para a letra B. Na letra B, quando eu quero o espaço percorrido, que na verdade é a distância efetiva que o móvel percorreu, né? Vai ser igual a quanto? Vamos ver. O móvel parte de A. Então, aqui em A é o início do movimento. Ele vai até E e volta para B. Então, a posição inicial e a posição final coincidiram. Mas quanto que ele andou? A distância, eu quero saber isso. Quanto? Ele andou 5, 10, 15, 20, 25, 30 quilômetros. Só somar 30 quilômetros. E o deslocamento, delta S, é a posição final menos a posição inicial. Então, o delta S vai ser igual à posição inicial, ele partiu do B, quilômetro 10, menos posição final, que é 10, menos a inicial, que também é 10. Então, o delta S vai ser 0. Distância 30 quilômetros, deslocamento 0. Na letra C, então, o que diz a letra C? O móvel parte de B, então B é o início, vai para D, vem até D e retorna para A, aqui é o final. Então, a distância, lembra que tem 5, né? Então, vem até D. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Então, a distância, ou espaço percorrido, 25 quilômetros. Delta S, o deslocamento. Posição final menos posição inicial. Não esqueçam, final menos inicial. Onde é que ele terminou o movimento? Ele terminou aqui no ponto A, né? Então, quilômetro 5 é 5. Menos, onde que ele começou? Ele partiu de B, aqui no quilômetro 10. 5 menos 10, né? Vai ser igual a menos 5 quilômetros, ok? Então, esse é o vetor de deslocamento, tá? Então, esse é o delta S da letra C, ok, pessoal? Se vocês olharem na letra A, o deslocamento teve era esse vetor aqui, letra A e letra C. Por que na letra A o deslocamento deu positivo e na letra B deu positivo? É a orientação do vetor deslocamento.
Veja que o referencial cresce nesse sentido, 5, 10, 15, 20. Então, esse é o sentido positivo e esse é o sentido negativo. Quando o vetor tem orientação crescente, né, no mesmo sentido referencial, o vetor é positivo, e quando ele tem orientação no sentido decrescente, aí é um vetor, o deslocamento é negativo. Não se preocupe em que isso sai naturalmente, esse sinal aqui aparece naturalmente se tu fizer de forma correta. Posição final menos inicial, final menos inicial. E lembrando que a distância é só somar todos os segmentos, tudo que o móvel percorreu, né? O espaço percorrido, soma tudo, tá? Então esse foi o primeiro exemplo, agora vamos para o segundo exemplo. O exemplo 2, nós temos uma figura geométrica novamente, tá? Então vamos ver. O móvel percorre uma pista circular de raio 60 metros, mantendo-se sempre sobre a pista, então sempre sobre a circunferência, né? Conforme mostra a figura. Em cada caso, determine o espaço percorrido e o deslocamento. Então, em cada um deles, a gente vai determinar a distância e o deslocamento, certo? Para cada um, letra A, letra B. Na letra A, o móvel parte do ponto A e vai até o ponto B, direto, de A direto para B. Então, a distância é esse arco aqui, ó. A distância vai ser o tamanho desse arco aqui, exatamente. Lembrando que o tamanho da circunferência é 2π vezes R. Então, eu vou calcular uma volta inteira, vai ser 2π vezes 60. Então, o tamanho da circunferência para uma volta, né, vai ser igual 2 vezes 60, 120, eu vou deixar o π, 120π metros, tá? Então, isso aqui se ele der uma volta completa. Mas se vocês repararem, de A até B, é exatamente 1/4 da circunferência. Então, aqui na letra A, a distância vai ser igual a 120π dividido por 4, tá? 120 dividido por 4, certo, pessoal? Então, vocês entendam o que eu estou falando. 120 dividido por 4, por que dividir por 4? Porque o tamanho da circunferência total é 120π. Mas ele vai de A até B, é apenas 1/4 da circunferência. Essa é a distância que ele vai percorrer. Isso vai dar 30π metros. Essa é a distância percorrida, né, quando o móvel vai de A para B direto. Agora, o deslocamento, vejam que aqui eu não posso fazer a posição final menos a posição inicial, tá? Não posso fazer dessa forma aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui um vetor. De A até B é uma linha reta, é o vetor que liga aqui. Para mim determinar, quando eu tenho uma figura geométrica, eu vou ter que determinar geometricamente esse vetor. Então, lembrando que o raio é 60, então aqui é 60, aqui é 60. Então, formou um triângulo, né? Um triângulo, onde os dois retângulos também, né? Ó, onde os dois catetos são 60, e eu quero determinar essa hipotenusa. Nessa situação, eu vou fazer como se fosse um quadrado, a diagonal de um quadrado, certo? Então, o ΔS aqui vai ser igual à diagonal desse quadrado aqui, né? A diagonal desse quadrado, e a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, o deslocamento, nesse caso, o vetor de deslocamento, vai ser 60 vezes raiz de 2. Ok? Então, distância 30π metros, deslocamento 60 raiz de 2 metros. Ok? Vamos ver então agora a letra B. Então, a distância, né?
quando o móvel vai de D até B, de D para B, passando por A. Então, ele vai fazer essa trajetória agora. Então, a distância vai ser igual ao tamanho da circunferência, que a gente já calculou, 120 π metros, então, dividido por 2. Então, a distância é 60 π metros. E o deslocamento, ΔS, nesse caso, o deslocamento vai ser igual a esse segmento aqui, ó. A esse segmento aqui. Certo? Aqui e esse aqui. Como o raio é 60, o deslocamento vai ser igual ao diâmetro, né? 60 mais 60, 120 metros. Então, distância 60 π e deslocamento 120 metros. Ok? Na letra C, diz assim, o móvel vai de A, passa por B, C, D e volta para A. Então, ele sai de A, passa por B, passa por C, passa por D e volta para A. Eu quero saber qual é a distância. A distância, nesse caso, a distância é igual a tamanho de toda a circunferência, como já calculamos, 120 metros, 120 π metros. E o deslocamento, ΔS, se ele sai de A e retorna para A, o deslocamento dele é 0. Não tem vetor que liga o ponto A até o ponto A. Tá? Eles coincidem a posição inicial e final, então o deslocamento é 0. Então, ΔS, 0 e distância 120 π metros. Esse também é um bom exemplo. Quando temos figuras geométricas, a gente tem que resolver, não dá para aplicar a fórmula. Lembrem, a fórmula ΔS igual a delta posição, ΔS, posição final menos posição inicial. Lembrem disso. Então, para finalizar, mais um exemplo aqui. Diz o seguinte, ó. Um carro percorre 60 km para o leste e depois 18 km para o norte, mais 84 km para o oeste. Em relação ao ponto de partida, determine o módulo do espaço percorrido, ou seja, a distância percorrida, e o módulo do deslocamento do carro. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma orientação, né? Rosa dos Ventos, leste, oeste, norte, sul. Nós vamos nos orientar por aqui. Então, o carro percorre, eu vou fazer a figura aqui, tá? Então, o carro percorre 60 km para o leste. Então, vamos fazer aqui. Ele vai vir aqui, vai andar 60 km. Depois, para o norte. Norte é para cima, no meu caso. Então, 18 km para o norte. Então, 18 km. E também o carro percorre daí 84 km para o oeste. Então, para minha esquerda agora. Então, aqui é o ponto de partida, o início, e aqui é o ponto de chegada. Então, isso dá 84. Então, ele quer o espaço percorrido, que a gente está chamando de distância. Eu vou somar, ele vai andar 60, 18 mais 84. 60, 18 mais 84. Então, a distância eu vou somar isso. 60, 18 mais 84, certo? Então, vai dar 162, certo, pessoal? Então, a distância ou o espaço percorrido igual a 162 quilômetros. E agora, o deslocamento do carro vai ser esse vetor aqui, ó, pessoal, que liga, então, posição inicial e a posição final. Esse vetor aqui. Como que a gente resolve? Olha, esse segmento aqui, ó, a gente traz ele para cá, tá? Isso aqui vai dar
18. E aqui, pessoal, no total eu tenho 84. Mas aqui, ó, até aqui 60. Então, esse pedacinho aqui vai ser 24. Então, 24 mais 60 vai dar total que é 84. Então, na verdade, eu preciso calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem um lado 18 e um lado 24. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o H e a nossa hipotenusa é o deslocamento, tá? Então, H ao quadrado igual 18 ao quadrado, vamos chamar o A e aqui B, né? Mais 24 ao quadrado. Então, H ao quadrado igual 18 ao quadrado vai ser 324, mais 24 ao quadrado, 576. Então, H ao quadrado é igual a 900. O H, então, é igual a raiz de 900. Então, o H, que é igual o ΔS, né, vai ser igual a raiz de 900, 30 quilômetros. E essa medida é 30. 18, 24, 30, nosso deslocamento. Então, a distância, 160 quilômetros, e o nosso deslocamento, 30 quilômetros, certo? Essa é uma questão que aparece uma figura geométrica, portanto, a gente tem que determinar o deslocamento geometricamente. Ok, pessoal? Não esqueça, então, de curtir o vídeo, né? Se inscrever no meu canal. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.